E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui mais uma vez para esclarecer dúvidas sobre bicicletas. Algumas pessoas fazem aí pintura e spray na bicicleta, mas será que vale a pena mesmo pintar sua bicicleta com tinta spray? Será que fica bom? Será que tem durabilidade? Eu vou relatar um pouco da minha experiência. Vocês estão vendo essa bike aqui, por mais que possa não aparentar, essa aqui é uma bicicleta que já tem mais de 20 anos. Isso mesmo. Essa bike aqui já tem mais de 20 anos de uso. Essa bike aqui eu ganhei ela e ela já veio usada quando eu ganhei ela. Mas de original pouca coisa restou. Apenas o quadro, garfo, 2 aros, o cubo, parafuso do selim, descanso e somente isso, nada mais. Mas o assunto aqui é pintura. Como eu disse, muitas pessoas querem restaurar suas bikes e não têm acesso a um compressor, acabam pintando sua bicicleta com tinta spray. Foi o que eu fiz nessa bicicleta exatamente um ano atrás. Eu fiz essa pintura utilizando latas de tinta spray, com exceção do guidão e das outras peças aqui como o descanso, que foram pintadas em preto. Foi utilizado tinta esmalte comum, não foi tinta spray. Minha experiência com a tinta spray é essa. Vejam que tem uma certa durabilidade, porque até agora não se nota nenhum ponto tão gritante de oxidação ou alguma parte deteriorada. A pintura spray tem uma certa durabilidade, mas comparado a uma pintura feita com a tinta esmalte, aquela que é vendida em latas, a durabilidade acaba sendo inferior, na minha opinião, no meu uso. Notem que aqui, não sei se vocês vão dar para perceber, não sei se será perceptível, mas notem que aqui tem uma parte já como se estivesse pipocando. Isso aqui é início de oxidação. Após um ano e alguns meses, e a oxidação já começou a querer aparecer. Não sei se dá para vocês perceberem. Aqui já é um ponto, aqui esse pontinho preto e esse outro pontinho preto já é um ponto de oxidação no qual a pintura já pipocou e caiu. Eu já realizei pinturas utilizando a tinta esmalte, que não era tinta spray, e teve uma durabilidade muito maior do que essa. Essa própria bicicleta mesmo, como eu disse no início do vídeo, ela tem mais de 20 anos de uso. E não é a primeira vez que ela é restaurada ou que ela é repintada. E eu vejo que a pintura está parcialmente íntegra, mas já começou a apresentar pontos de oxidação. Esse quadro estava bem enferrujado, bem deteriorado, mas foi muito bem raspado, lixado, desengraxado, para só então realizarmos a pintura. Não houve nenhuma etapa de processo aqui que foi pulada, nem nada do tipo. Não utilizei primer. Alguns podem dizer que foi por falta de primer. Não foi, porque eu estou acostumado a realizar pinturas e nunca
utilizei Prime, isso nas minhas bicicletas, tá? Se você utiliza, tudo bem, é uma opinião sua, né? Não sou contra quem utiliza Prime. Aqui eu utilizei apenas a tinta spray, foram 3 latas de tinta spray, cada uma com 400 ml, totalizando 1.200 ml de tinta, que foi utilizado para realizar essa pintura. Então, foi uma pintura com várias demãos, não foi uma pintura superficial ou mal feita, foi uma pintura feita com uma boa quantidade de material. Eu gostei do resultado em termos gerais, mas você pode perceber que algumas partes brilham mais, outras brilham menos. Aí alguns podem perguntar, mas você utilizou verniz após fazer a aplicação da tinta spray? O verniz pode sim ser utilizado após a finalização da tinta, mas eu não utilizei porque a minha ideia aqui era fazer uma pintura de baixo custo. E se você ler nas instruções e na composição da tinta spray, você vai verificar que essa tinta já vem com verniz próprio. E vocês podem perceber que realmente algumas partes ficam brilhosas. Por mais que você agite, o verniz não fica uniforme na pintura. E essa é uma desvantagem. Algumas partes ficam brilhosas, outras ficam mais opacas. Eu estou falando isso na minha experiência e com essa tinta em especial que eu utilizei. Talvez de uma outra marca se comporte de forma diferente, mas na minha experiência, algumas partes ficaram mais brilhosas, outras partes ficaram mais foscas. Já teve um início de oxidação após 1 ano e alguns meses. E, no geral, é uma experiência que eu considero que é boa. Mas um outro ponto que a gente não pode deixar de mencionar é que quando você usa essa bicicleta, ela fica bem suja, você precisa limpar. E na minha experiência, quando você tem uma pintura com tinta e spray, quando você vem com um pano úmido aqui, seja umedecido com água ou com óleo, quando você passa ainda sai resíduo de tinta com a cor da tinta. Vocês podem perceber, não sei se vai ficar claro, esse tubo aqui do meio, ele tem um desgaste já devido à limpeza. Você passa aqui o pano e acaba saindo resíduos de tinta. O pano sai com a cor dessa tinta, no caso ela é verde, o pano sai com resíduos verdes. Então essa é mais uma desvantagem. No meu ponto de vista, a durabilidade é razoável. Ela tem uma certa deficiência em algumas partes em termos de verniz, em termos de brilho. E um ponto negativo, não sei se é exclusividade dessa marca de tinta que eu utilizei, que eu não vou mencionar, um ponto negativo que eu percebi foi esse desgaste. Quando você limpa, você ainda tem resíduos de tinta saindo no pano, mesmo depois de 1 ano e alguns meses. E isso não é que eu tenho feito limpeza de forma incorreta, não. Limpo com maior cuidado essa bicicleta, passando o pano bem umedecido e devagar, como deve ser feito. E essa é a minha opinião. Fica uma pintura boa, sim, fica uma pintura boa, fica uma pintura de baixo custo, sim. Mas se você puder realizar uma pintura de alguma outra forma, com tinta esmalte, utilizando um compressor de ar ou até uma bombinha, ou até um rolo e um pincel, por que não? Se você tiver acesso a outras formas de pintura, eu indicaria que você investisse mais em utilizar uma tinta esmalte sintético tradicional
do que utilizar uma tinta spray, até porque a tinta spray tem alguns poréns, você tem que agitar bem para não ter diferença de coloração, para não ficar respingado e tudo mais. Não é todo mundo que tem essa paciência, todo mundo que está disposto a trabalhar com tinta spray. A tinta spray acaba você tendo que utilizar um espaço maior para que não respingue em nada indevidamente, né? Se você fosse aqui realizar uma pintura com rolo e pincel, você poderia realizar essa pintura num espaço bem mais limitado e não ia respingar em muita coisa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se você tem uma opinião parecida com a minha ou diferente da minha, deixa aí nos comentários que a gente vai interagir sobre bikes e sobre outros assuntos aqui relacionados no nosso canal. Valeu, pessoal!